Boa noite, amigos e clientes da Lalute. O vídeo de hoje é sobre um tema sugerido por uma das moças que responderam uma enquete no Instagram, tá? Ela me comentou que queria saber um pouco mais sobre vícios herdados dos nossos antepassados e eu comecei a pensar sobre isso e perguntei, mas que vício? Vício químico? Ela falou não. Ela disse que a família inteira dela sempre teve muitos problemas com dinheiro, no sentido de saber cobrar pelo próprio trabalho. Então, assim, tem aquela questão da vergonha, do desvalor, tá? E aí eu perguntei um pouco mais coisas para ela, e ela falou que o que propuseram para ela como resposta era pedir perdão dos antepassados. E na hora que ela me falou isso, eu ainda estava meio confusa, eu estava pensando em outras coisas ao mesmo tempo, mas depois a solução veio na lata. Ela mesma me respondeu. Então, a abordagem de hoje é sobre o perdão. O que é o perdão na nossa sociedade atual, mas que veio do passado, tá? O perdão é assim, você tem um comprometimento consigo ou com outra pessoa, você fez alguma promessa, por exemplo, e você quebrou, ou a pessoa quebrou, e de certa forma é importante que ela te peça perdão. Bom, vamos lá. A questão é que ao longo da história da humanidade, o perdão sempre foi usado como uma ferramenta de manipulação e de ganho de poder. Eu vou explicar por quê. Por muitas religiões antigas, começaram a ter crenças de que oferecer coisas para deuses fazia com que esses deuses ficassem felizes, alegres e abençoassem essas pessoas. E quando você fazia alguma coisa diferente, eles procuravam os padrões e esses deuses não agiam de acordo, ou seja, a chuva não vinha porque o deus da chuva tá bravo, a maré tá baixa porque o deus do mar tá bravo, entendeu? Então alguém começou a criar que a natureza estava ficando brava porque os seres humanos não estavam cumprindo com algumas coisas. E foi criando essa ideia de comprometimento, pagamento para ter algo em troca, mas esse pagamento virou uma obrigação, tá? Bom, o nosso país ele é muito estruturado em torno do catolicismo e tem também os evangélicos, que também são um número muito grande, mas eu vou focar no catolicismo porque os evangélicos, o protestantismo, ele nasceu como uma revolta contra o catolicismo, mas ele bebeu de muito dali. Tá? Então, vamos falar sobre a regência da igreja ao longo da história com esse conceito de perdão. Tá? Bom, então nós vamos criar aqui uma doutrina. A doutrina religiosa ela é uma mistura de crenças com Deus mesmo, com o lado espiritual, só que a religião sempre uniu o povo. Então algumas coisas que davam ruim na sociedade, vamos falar assim, elas acabavam sendo inseridas de uma forma religiosa dentro dessa doutrinação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se numa época tal, uma carne de um bicho estava dando muita doença e estava matando muita gente, então vamos colocar aqui na lista da doutrina que aquele animal é sujo, que ele é nojento, que ele é pecador, ou que ele é um símbolo da besta, entendeu? Para essas pessoas pararem de consumir e para essa doença parar de se alastrar. Então tinha esses mecanismos, então coisas que tem dentro das doutrinas nem sempre condizem com uma necessidade espiritual de fato, tá? Muitas vezes é só uma coisa para guiar a sociedade da época. E muita coisa nas religiões são assim, tá? Porque era a mentalidade das pessoas daquele período, tá? E isso veio se arrastando, isso veio vindo. Então, em algum momento, vamos falar assim, os templos começaram a surgir, né?
E o homem começou a eleger também sacerdotes. E em algum lugar aí nasceu o cristianismo, que tem os padres, que tem os bispos, depois veio a figura do Papa. Então são pessoas que vão intercalando, de certa forma, na representação de Deus para nós. Então assim, lá do passado nós devíamos coisas para os deuses, para eles ficarem felizes. Só que como o ser humano tem o seu jeitinho corrupto de sempre, porque isso é do homem, ele falou, mas se eu sou meio que um representante de Deus, então aquelas oferendas de frutas, assim, é para mim também, porque eu sou o representante. Então vamos falar assim, começaram a receber um ônus por representarem Deus. Muitos até que merecidos, porque, por exemplo, no xamanismo, muitos xamãs dedicavam a vida para isso. Até hoje no candomblé, por exemplo, a vida dos pais de santo é só para isso, porque eles têm uma tonelada de preceitos e muitas vezes eles não conseguem fazer mais nada na vida, entendeu? Então, dependendo do comprometimento, eles não conseguem nem trabalhar, entendeu? Então, de certa forma, até um grau é compreensível. Bom, o que começou a acontecer? Quando a Igreja Católica começou a dominar tudo, né, eles colheram muitas coisas do paganismo, eles jogaram festas de santo em cima de festas pagãs para poder dominar o povo. Então o povo ia ficando confuso e ia abraçando a religião, e isso ia tornando os estados mais domináveis para a Igreja. Veja, eu não estou criticando as pessoas de uma religião de hoje, eu estou falando de história. Eu fui criada em uma escola católica e eu estudei isso. Então assim, não põe a mão no fogo se você é religioso por pessoas do passado. Tudo que é uma instituição é algo muito maior do que nós e envolve sim a corrupção do homem. Muitas vezes em vários aspectos. Muitos padres não têm culpa, tá? Então assim, não estou generalizando, tá? Vamos lá. Então o perdão ele foi se tornando assim uma ferramenta de barganha, tá? Porque veio a Santa Inquisição, veio a época do pagamento de indulgências, que funcionava assim: ó sociedade, vocês têm que agir assim, 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 e vocês devem tais coisas para nós, a Igreja. Então, quando vocês cometem um erro, vocês nos devem coisas. Então tinha as orações que você tinha que fazer, mas você também tinha o pagamento de indulgências. Então assim, você tem que rezar 15 Ave-Marias e você tem que nos trazer 7 sacas de arroz. Só que nem sempre era só isso. Tinha tesouros que eles pediam, ouros. As dívidas às vezes eram enormes e a Igreja era muito cruel. Algumas pessoas, quando elas não pagavam o que elas deviam, elas não só eram mortas, às vezes esquartejadas em público, como eles salgavam as terras que essa pessoa plantava para que nem os descendentes dessa pessoa pudessem plantar para comer. Eles estragavam a terra, eles ferravam tudo, tá? E isso foi sendo abrangido por um conceito de perdão. Então assim, se você não for bonzinho conosco e não for perdoado das suas coisinhas, você não vai para o céuzinho, você vai para o inferninho. Entendeu? Então as pessoas tinham que dar coisas materiais, elas tinham que dar a alma delas com medo de passar a eternidade sob punição. Olha que delícia, não é uma ferramenta de dominação maravilhosa? É impressionante. Então vamos pensar um pouco sobre isso. A questão é que nas nossas relações atuais, ele foi caminhando para um aspecto que inconscientemente, né, porque essa forma de poder foi ficando no inconsciente coletivo. Então vamos falar assim, inventaram isso um tempo atrás, muito tempo atrás, e isso foi ficando no inconsciente coletivo. O perdão, tenho que perdoar, tenho que ser perdoado, tá? Então vamos lá. Algumas pessoas hoje em dia
elas têm isso guardado no inconsciente coletivo, elas trazem isso para elas e elas usam isso a favor delas. Então vamos falar assim, às vezes você nem cometeu um erro, mas a pessoa acha que você deve algo para ela. Tá entendendo o poder? Ai, desculpa, gente. Tá entendendo a doutrina de poder? Você nem errou, você nem estava preocupado, mas a pessoa acha que você deveria e agora ela está com raiva de você. E agora você lhe deve o perdão. As pessoas em si não costumam cobrar coisas materiais, tanto mais. Mas já aconteceu bastante. Muito marido, esposa, né? Muitas situações já aconteceram assim. Mas o perdão é assim, eu nunca lhe perdoarei. Aí a pessoa, não me desculpa porque eu isso, porque eu aquilo. Aí o outro fica assim. Aí a pessoa tem que ficar, não, porque me perdoa, porque eu isso, eu errei, eu pensei nisso. Eu te prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Aí a pessoa promete mesmo? Então você está entendendo que o perdão ele é usado por muitas pessoas como uma ferramenta de poder e dominação até hoje, só que é uma dominação num grau emocional, tá? É uma doutrinação emotiva. Tem muita chantagem assim que é feita entre parentes, entre pais e filhos, mães principalmente, porque o homem, pela história, ele acabou tendo mais poder. Então vamos falar assim, ele consegue ter mais ferramentas de punição. Uma mulher, se ela não tem tanto poder, sei lá, para bater num filho, ela é baixinha, o filho é grande e forte, sabe? Não faz sentido a dominação física, ela começa a usar desse tipo de ferramenta, tá? Isso aconteceu muito ao longo da história e existe até hoje. Então assim, eu jamais lhe perdoarei. Até o ponto em que você começa a prometer coisas. Então a pessoa vai te dominando com essa coisa do perdão. E essa questão do erro, ela também é muito subjetiva, tá? Então, quando tem as pessoas vêm muito com isso, o perdão, minha vida tá dando errado, perdoe os seus antepassados, perdoe. Mas assim, perdoar o quê? Eles erraram? Eles erraram para Deus? Você mora na Idade Média, o Deus punidor. Então até hoje você acredita que Deus é um maluco do mal que fica olhando para as pessoas, jogou as pessoas no mundo e elas têm que adivinhar o que ele pensa, porque senão ele faz a vida delas dar errado. Eu ainda vou explicar sobre isso das leis, que faz parecer que é uma punição divina, mas não é que é uma punição, tá? Ok, mas assim, Deus não é do mal, tá? Então vocês têm que parar com isso de perdão para Deus, eu tenho que pedir perdão para Deus. Se você fez uma promessa e errou, você tem que pedir perdão a si mesmo por tentar se exigir uma coisa que você não era capaz de cumprir, ou por você ter se sabotado e não ter cumprido, e ter se tirado o poder, você se tirou confiança. Entendeu? E se você quebrou uma promessa com alguém, tudo bem pedir desculpa, né? Porque é decente, né? Pode ser um ato de decência. Eu errei, não consegui, eu sinto muito, eu lhe prometi, não cumpri. E aí você se justifica para a pessoa te entender. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes inconscientemente ainda tem a coisa da dominação muito forte, entendeu? Então eu te garanto, assim, existem pessoas que elas não sabem como dominar outras e elas aguardam ansiosamente para que você dê um tropecinho para elas nunca te perdoarem, entendeu? E tem as pessoas que elas erram e você não confia mais nelas porque elas continuam fazendo coisas contra você constantemente. E aí elas falam assim, por exemplo, mas você nunca perdoa? Eu já escutei isso demais. Você nunca perdoa? Só que de fato, perdoar, eu perdoei. Só que eu não vou te dar mais o poder que eu te dava, entendeu? Então algumas pessoas, elas exigem o perdão, entendeu? E o perdão, ele não é a entrega do poder,
entendeu? Não é você devolver sua vida de volta na mão do outro, o seu poder na mão do outro. Então essa coisa do perdão, ela precisa ser muito medida. Cuidado com relações de dominação, cuidado com o senso comum que veio de religiões antigas ou de pessoas mais dominadoras. Você não deve perdão, seus antepassados eram quem eles puderam ser. Você é quem você pode ser, entendeu? Até essa questão assim do perdão, pessoas que pedem muita desculpa o tempo todo e às vezes ninguém nem estava julgando, você sabe que elas vieram de uma criação pesada. Muitas vezes uma criação que para dominar o filho, os pais criaram ele com culpa. Ah, você tem que ter culpa, você tem que ter vergonha, você tem que pedir perdão, você tem que ser mais grato. Sabe, assim, tudo para a criança sempre ceder e sempre se rebaixar, porque eles não sabem o que é ter poder na base do respeito, do ensino, da conversa. Eles veem a criança como um inimigo que tem que ser dominado, ou só reproduzem o padrão que eles receberam dos pais. Então, assim, toda pessoa que é muito criada na doutrina do perdão, normalmente tem uma autoestima baixa, porque por trás do perdão existe a doutrina da culpa, e por trás do perdão, da doutrina do perdão, existem pessoas que se beneficiam disso também. Nem sempre a pessoa que se beneficia, ela está livre dessa cadeia, porque às vezes ela te exige que você peça perdão, mas tem outra pessoa exigindo dela. Então é toda uma cadeia de dominação. A questão mesmo é a gente aprender a não exigir as coisas das pessoas, parar de ficar cuspindo que elas têm várias mil obrigações, porque elas não têm. Tá? Tem muitas coisas que estão nascendo hoje em dia como conceitos, que nunca existiram antes, cada um vai ter seu tempo. E você achar que uma pessoa tem que se submeter para você é insano, sabe? É insano, assim, você querer que ela te deva muitas coisas só para que ela não seja tão incontrolável. Você precisa ser forte na sua estrutura pessoal para não ter que ficar controlando os outros. E você que é uma pessoa que vive na doutrina do perdão, se liberta um pouco disso, sabe? Não deixa as pessoas ficarem te exigindo perdão, porque muitas coisas nem são comprometimento seu, sabe? Às vezes você não prometeu nada. Ah, mas você errou. Você como filho errou. Mas espera aí, você só nasceu, entendeu? E às vezes te foram impostas promessas desde pequeno que às vezes não dá nem para um ser humano cumprir. Então assim, tem que ver até onde não está desrespeitando a sua natureza, o que é passível de ser feito. Às vezes as pessoas inventam comprometimentos só para poder terem essa certeza. E quando você quebra essa certeza, você me deve o perdão, com a promessa de que eu vou ter certeza que você não vai sair mais do meu controle. Dá para entender? Então assim, cuidado, porque se você se submete muito, talvez um dia você comece a usar essa chantagem ao seu favor. E não deixe as pessoas te dominarem. Comece a entender que algumas coisas são natureza, nem tudo precisa de pedido de desculpas. Às vezes só a pessoa explicar o que aconteceu tá bom. Entendeu? Essa coisa de ficar submetendo o tempo todo não é legal, tá? As desculpas nem sempre mudam o que a pessoa é. As desculpas não vão deixar as pessoas mais previsíveis para nós. O que vai nos dar esse controle na nossa vida é a gente parar de preguiça, abrir o olhinho, ser menos vaidoso também, porque a gente vê as pessoas errando com os outros e às vezes acredita que elas não vão errar conosco, não se sabe porque a gente se acha super especial. Só que elas vão continuar sendo as pessoas que elas foram. Então aprenda a olhar as pessoas com verdade. Você já vai perceber aos poucos quais são as tendências de erro. E como consertar, como manter uma relação, como se comunicar, tá bom? Às vezes as desculpas ajudam, porque você mostra a sua intenção verdadeira por trás, mostra que não era uma coisa ruim que você fez de maldade ou de falta de consideração. Às vezes é útil, mas não deixe isso virar uma doutrina de poder, tá bom? Então sejam livres,
se libertem disso, a autoestima sobe e vocês vão parar com essa coisa, por exemplo, de não conseguir cobrar o valor devido do trabalho. Porque quando você não sabe cobrar o seu trabalho, é porque você está pedindo desculpinha, porque você está mexendo com dinheiro. Isso vem lá de trás, que o dinheiro é pecado, que devemos ser todos pobres, que Deus adora os pobres, que Deus adora um humilde que não tem nada e que se dedica aos outros e que faz tudo por caridade. Não, meu amorzinho, Deus não quer que você viva um autoflagelo. Se Ele quer que Ele viva um autoflagelo, Ele não é um Deus, que você viva um autoflagelo, Ele não é um Deus de amor. Então isso contradiz a própria religião, as próprias crenças em geral. Então seja livre. O valor do seu trabalho é o que é o justo. Calcule suas horas, calcule quanto você precisa para sobreviver. Não tenha um pensamento insano, se você trabalha com coisas artesanais, de cobrar um valor que uma empresa que faz trabalho massivo cobra. Tem coisas que não dá para competir de preço, mas você pode agregar valor ao seu trabalho com o seu calor humano, com a sua atenção, com a sua viabilização. Tem várias coisas, as pessoas precisam aprender a valorizar isso. Pare de pedir desculpa para o mundo. O seu serviço é uma dádiva, o seu serviço é uma bênção para esse mundo. E as pessoas precisam do valor de troca, até para elas poderem dar o valor para o seu trabalho. Muitas pessoas agradecem o que é dado, mas tratam como nada. Acreditem, eu já trabalhei muito de caridade com questão de espiritualidade e as pessoas, queriam só ver o que elas iam conseguir. As lições de casa não faziam, não ligavam muito para os conceitos, quando se sentiam melhorzinhas iam embora. Aí voltavam na semana seguinte com o mesmo problema, porque elas nem ligavam para o que a gente tinha falado. Então é isso, gente. Valorize o seu trabalho, se dê o devido valor e entenda que cobrar do outro um valor, você também está dignificando ele e o trabalho dele. Não estou falando para cobrar um valor insano, ok? Mas faça uma troca justa com as pessoas, defina o que é justo para você e se mantenha fiel nisso, se mantenha fiel a você, se dê o valor e exija que os outros deem também. Saia dessa coisa de caridade o tempo todo, saia dessa coisa de ser salvo, saia dessa coisa de achar que você já nasceu devendo a sua alma para o mundo. Porque isso não é benevolência, isso não é amor. Pessoas que te passam esses conceitos não estão te ensinando a viver, elas estão te ensinando o que é ser possuído, tá? Pessoas que vivem com esse padrão de perdão, de você me deve, você me deve, você me deve, elas têm forte tendência a serem possessores encarnados, tá bom? Então, saia dessa logo, faça esse favor e se você não conseguir, se trate comigo porque eu te ajudo, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, gratidão por tudo, que se faça luz, a la lute.